Você me pergunta no Instagram e eu tento te responder aqui no YouTube. Vamos lá para as nossas caixinhas de pergunta. Primeira caixinha de pergunta é a seguinte: como que a Xuxa poderia reescrever a Bíblia? Você tá falando sério? Pois é, pessoal, eu vi em alguns lugares uma certa polêmica de um post aí que não sei se é a Xuxa que escreveu ou se é alguma coisa apócrifa de que tem que se reescrever a Bíblia. Talvez a Bíblia da Xuxa pudesse ser reescrita com aquela música que ela canta, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ó, Eu entendi a referência. vai uma dica de leitura, hein? Ó, O Deus que Destrói Sonhos, escrito pelo meu amigo Rodrigo Bibo, que fala um pouquinho desse tipo de teologia e desse tipo de reescrita da palavra de Deus, que não precisa a Xuxa fazer, não, porque os nossos pregadores evangélicos, alguns deles já têm feito esse tipo de reinterpretação e reescrita há muito tempo, algo que nós chamamos aqui de teologia da prosperidade ou a teologia da hipergraça, em que coloca Deus a serviço dos caprichos humanos. Uma coisa é nós termos a convicção bíblica de que Deus é bondoso, Ele gosta, Ele ama abençoar todas as pessoas, Ele tem um cuidado especial para com o seu povo, o povo da sua aliança. Entretanto, não pense que os lugares estão deslocados e trocados. Deus continua sendo Deus e Senhor de todas as coisas e nós continuamos sendo criatura, seus filhos em submissão e em humildade. Deus é soberano, Ele tem uma vontade que Ele vai cumprir à risca até o final e nós estamos dentro desse cuidado mais geral, dentro da providência divina, onde Ele é o Senhor e aonde Ele é o soberano de todas as coisas. Então, Deus não está lá para cumprir aquilo que eu quero, para fazer e tornar realidade os meus caprichos e para limpar a minha barra em todos os momentos, não. Nós estamos aqui a serviço de Deus. E na medida em que nós estamos aqui vivendo em obediência à sua palavra, em humildade, nos submetendo àquilo que Ele estabelece como padrão expresso pela sua palavra, aí sim nós vamos sendo abençoados. Não na medida em que nós queremos ser abençoados, na medida em que Ele permite sermos abençoados. E esse negócio de teologia da prosperidade é algo tão maligno, tão diabólico, que é algo que é uma grande ilusão. Então somente as pessoas bem-aventuradas, somente as pessoas ricas, somente as pessoas prósperas seriam alvo do cuidado de Deus. Pera lá, e quanto à maioria dos crentes que estão vivendo nos países que perseguem o cristianismo, situações absurdas de pobreza? E quanto àquele irmão que não enriquece, que não fica próspero por não coadunar, por não aceitar a viver de acordo com os padrões desse mundo? E quanto àquele irmão que está lá sofrendo as enfermidades, mas aquelas enfermidades fazem com que ele seja cada vez mais dependente de Deus? A Xuxa não precisa reescrever a Bíblia, não. Nossos pregadores, infelizmente, no nosso meio evangélico, já tem reescrito a palavra de Deus há muito tempo e enganado o povo de Deus. Então, não caia nesse engodo. A teologia da Xuxa, que o Rodrigo Bibo explica tão bem nesse livro, é algo muito mais presente do que você pode imaginar e algo muito sutil, muito bom de se ouvir, mas que é algo irreal e que nos conduz à perdição. O diabo, ele não costuma aparecer vestido como o diabo, com 2 chifres de vermelho, com um tridente nas mãos e com uma longa cauda, exalando um aroma de enxofre. Não, ele vem vestido de anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos. Então, cuidado. A Xuxa não precisa fazer esse trabalho de reescrever. Muitas vezes nós mesmos, com uma visão turva e muitas vezes intencionalmente maldosa da Bíblia, nós queremos usar a palavra de Deus a nosso serviço e para enganar outras pessoas. Diga não a esse tipo de entendimento, se afaste o quanto antes desse tipo de pregador, porque o evangelho é o evangelho da cruz, da autonegação, do sacrifício, da humilhação, mas em todos esses processos é o evangelho em que Deus nos transforma cada vez mais à imagem do seu Filho amado. Outra perguntinha interessante, olha, biblicamente, qualquer um pode batizar? Pois é,
Na Bíblia não está escrito algo no seguinte sentido: apenas os pastores podem batizar, apenas os apóstolos podem batizar. Nós temos casos de pessoas que foram batizadas de formas normais. Jesus foi batizado por João Batista, que era o seu primo. O eunuco foi batizado por Filipe, que era um diácono. Então, a ordem de batizar é uma ordem biblicamente mais geral. Mas vendo um pouquinho esse mesmo Novo Testamento, uma época muito mais remota do cristianismo, onde não haviam estabelecidos padrões de ofício, as pessoas batizavam, eram batizadas de forma razoavelmente normal. Mas o padrão é, mesmo no Novo Testamento, as pessoas de maior posição de liderança performarem o batismo, batizarem outras pessoas. Os apóstolos estão lá batizando. Enfim, tudo isso é algo que nós precisamos considerar. Nós não estamos mais vivendo a realidade do primeiro século. Nós estamos vivendo já uma realidade de uma igreja já constituída, comunidades com a sua liderança. E para que não vire bagunça, os pastores devem batizar, tá? É isso que nós cremos dentro do meu contexto imediato da igreja presbiteriana. O pastor, ele tem como ofício ministrar os sacramentos. Então só o pastor pode oficiar os sacramentos, a ceia do Senhor e o batismo. Não é que você não possa em nenhuma ocasião. Existem ocasiões extremas, por exemplo, em ocasiões de igrejas perseguidas onde não tem pastor. O que você vai fazer? Você vai esperar até quando vir um pastor para batizar? Mas isso é exceção. Nós não vivemos na maioria dos nossos momentos de vida eclesiástica em situações de exceção. Exceção, nós trabalhamos como exceção, mas o padrão é que os pastores possam fazer aquilo que lhes foi confiado a fazer, que é batizar, que é oficiar a ceia, que é pregar a palavra de forma pública, de forma autoritativa, de forma, vamos dizer assim, sistemática na igreja, de pastorear as pessoas, assim por diante. Então, deixe os pastores fazer isso. Se você não é pastor, não se aventure a fazer isso, porque você pode bagunçar o coreto, você pode trazer muito mais confusão. Biblicamente, a autoridade da igreja deve performar, deve oficiar o batismo. Outra perguntinha. Pastor, existe uma maneira bíblica de nós escolhermos o nosso time do coração de futebol? E será que existe? Não. Eu vou falar do meu caso. Eu não sei se existe um padrão bíblico, mas geralmente as pessoas escolhem o time do seu coração por causa de algumas paixões presentes na família, de algumas influências dos amigos. No meu caso foi o seguinte: eu sou São Paulino, eu sou tricolor paulista. E eu lembro que eu defini a minha posição e me converti à verdade de ser tricolor, né? No ano de 91 para 92, mas, pessoal, nessa época o São Paulo era disparado o melhor time do mundo. Eu não preciso ficar falando de todas as listas, né, de títulos, porque aí o vídeo vai ficar muito comprido e eu quero ser curto na resposta. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, sério, é muito absurdo. Mas eu nasci naquela época em que o São Paulo ganhava tudo e eu virei São Paulino porque ninguém gosta de torcer pra um time que fica perdendo toda hora. Todo mundo quer um time vitorioso e naquela hora eu lá na primeira, segunda, terceira série escolhi ser São Paulino e nunca mais deixei. Hoje o São Paulo assim, tá naquela situação, né, muito ruim e tal, né, naquela mediocridade constante. Cara, quando você acha que o bagulho não vai ter como mais, o bagulho se surpreende muito. Mas é algo que eu já cultivei e eu nunca vou deixar de ser São Paulino. Talvez você tenha a sua verdade aí em termos de time, a sua história. Ai, meu pai, cara, sério, cara, juro, cara, me quebrou totalmente isso aqui agora. Então, a Bíblia não tem nada a ver com o time que você torce, mas a Bíblia, ela nos ensina a regularmos um pouquinho as nossas emoções. Então, não seja um torcedor fanático, que sabe aquele negócio em que o seu time perde e você literalmente perde também toda a sua semana, você fica mal-humorado, você fica iracundo, você fica ignorante. A gente tá desgraça, meu Deus! Se você tá nesse tipo de torcedor, aí você precisa rever o seu coração e ver se o futebol tá fazendo bem ao seu coração e bem no seu testemunho como crente.
do contrário, seja palmeirense, até corintiano você pode ser. Vamos levar as coisas de forma leve, não brigue por causa de futebol, não se ire por causa de futebol, você pode torcer para qualquer time. Outra pergunta futebolística aqui. Pastor, não consigo vencer a tentação de não olhar para o placar durante a pregação no domingo. Pois é, dica simples, desliga o seu celular. Ou nem leve o seu celular. Concentre-se na pregação da palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus é mais importante do que o jogo de futebol. Ele tem toda a razão. Como se o ato de você acompanhar o jogo pudesse mudar a história do próprio jogo. Não vai mudar. Mesmo que você seja místico e você ache que você tem aquela mandinga para manipular o jogo, isso não acontece, não vai acontecer. Você olhando ou não, o resultado vai ser igual, você vai saber depois de qualquer jeito. Então, no momento do culto, pessoal, concentra-se naquilo que o pastor está falando, concentra-se na sua adoração. Hora do culto, se concentra. Em 1 segundo dentro do culto, Deus pode transformar a sua vida. Já pensou você perder essa oportunidade? Se concentra, ofereça o seu melhor, deixa o futebol para depois. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Perguntinha bíblica aqui. Pastor, quem eram os 3 anjos que visitaram Abraão? Um deles era Jesus Cristo. Bom, essa história está descrita aqui no capítulo 18 de Gênesis. E se você olhar aqui o card, eu tenho um episódio do nosso podcast 1CPD, um capítulo por dia, que fala desse capítulo. Aliás, você tem dificuldade de ter um momento devocional, você não consegue ler a Bíblia todo dia? Acesse o meu podcast 1CPD, um capítulo por dia, presente no seu agregador de preferência, onde todos os dias eu leio um capítulo junto com você e faço uma breve reflexão. Eu quero te ajudar a você ter um momento de leitura diária da palavra de Deus. É uma iniciativa minha que também ela é distribuída pela APECOM da Igreja Presbiteriana do Brasil na nossa plataforma IPB Multi. Então acessa lá, que lá você vai ter a explicação mais minuciosa dessa história. 3 pessoas vêm visitar Abraão e essas 3 pessoas, elas são pessoas não deste mundo. Tem forma de pessoas, mas nós podemos ver que 2 deles eram anjos, os mesmos 2 anjos que no capítulo 19 vão visitar Ló em Sodoma e Gomorra, e um deles parece que não é anjo. O texto bíblico diz que era o Senhor, que era Deus. Isso que o texto bíblico de Gênesis nos diz. Agora, eu posso entender essa pessoa como Jesus Cristo? O texto não nos diz. O texto não nos diz de forma explícita que era Jesus Cristo, até porque Jesus Cristo não é revelado em Gênesis, ele vai ser revelado só mais pra frente dentro da progressão da revelação. Mas o que nós podemos pensar desse terceiro elemento, dessa terceira pessoa? O texto diz que era Deus. Deus se manifestou de uma forma física, de uma forma visível a Abraão. Como é que ele fez isso? Isso só Deus sabe, o texto não descreve. O texto diz simplesmente que esse era Deus. Veja que Abraão, ele tem um diálogo com esse ser. Abraão chama esse terceiro de Senhor, né, de Adonai. E também o texto diz que esse terceiro era o Senhor. Veja, versículo 10. Então disse o Senhor, e o Senhor utilizado aqui está lá, Senhor com letras capitais, com letras maiúsculas, a referência a Yahvé, o nome pessoal de Deus. Então, pelo que o texto nos mostra, nós podemos ter a conclusão que essa terceira pessoa era Deus. Agora, era a manifestação de Jesus Cristo? O texto não nos diz, tá? Por isso que algumas pessoas até enxergam um tipo de cristofania. Eu diria mais que pelo texto é uma teofania. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso, né? Abraão viu Deus? Abraão viu uma manifestação antropológica de Deus, uma manifestação de um Deus que apareceu a ele de uma forma humana. Abraão não contemplou a glória plena de Deus que nenhum ser humano poderia ver.
né, e permanecer vivo. Então é isso que o texto nos diz, e às vezes o texto ele não nos descreve analiticamente certas coisas, ele só joga as informações e aquilo que a gente não consegue entender, a gente deixa no terreno do mistério, e de mistério você sabe que a Bíblia está cheio de pontos que nós não podemos compreender, que nós lemos, cremos porque está escrito, mas explicar eu não sei explicar. Então, na minha opinião, é Deus que apareceu em forma humana. Na minha opinião, não há elementos suficientes para nós dizermos que ele era Cristo pré-encarnado, que apareceu numa cristofonia, porque o texto não nos dirige nessa maneira. Dirige para falar que é Deus, o Pai, Yahvé. Agora, é um grande mistério e é a forma como Deus escolheu se manifestar e falar com o seu amigo Abraão. É isso aí, pessoal. Eu tentei responder algumas perguntinhas. Se você quiser que a sua pergunta apareça aqui respondida, fica atento às minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Toda semana eu tô abrindo aquela caixinha em que você pode perguntar qualquer coisa e eu vou responder aquilo que eu posso responder. Seja criativo nas suas perguntas, porque a sua pergunta pode aparecer respondida num desses vídeos. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau.